Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Cris Mãe de Amora. Eu sou Cris, meu nome é Ana Cristina, mãe de Amora, mãe atípica e advogada. E aqui nesse canal a gente vai falar um pouquinho sobre autismo e algumas questões relacionadas ao autismo, enfim, assuntos jurídicos, o que tiver terapia, o que tiver atinente ao autismo, eu vou trazer para vocês. E hoje, gente, eu vim falar um pouquinho sobre o meu cotidiano como advogada e mãe atípica, né? E assim, gente, confesso que é uma das atribuições mais desafiadoras, assim, que eu já vivenciei na vida, né? Por quê? Porque eu trabalho normalmente em casa, minha rotina é trabalhando em casa, eu tenho uma rotina assim bem corrida, eu levo minha filha para as terapias e o horáriozinho que eu tenho mais disponível é o horário da parte da tarde, né, que é o horário que ela está na escola, e eventualidades acontecem, né, situações atípicas acontecem com mães atípicas e crianças atípicas. E minha filha, ela tem uma questão respiratória assim bem sintomática. E por vezes ela já teve crise de laringite, várias vezes, e já teve vários resfriados, já teve situação de ir para UTI por conta de uma sepse que se iniciou por uma sinusite mal curada, enfim. São muitas situações que deixam a gente de cabelo em pé, sobretudo porque eu sou advogada, eu trabalho com prazo judicial, eu faço consultoria também, mas o forte mesmo é prazo judicial. E vou relatar aqui os meus dias de luta, assim, né? Não só quando ela tá doente, mas quando acontece, tipo, agora teve férias, né? E instaurou-se um caos dentro de casa. Por quê? Porque a Amora é uma criança extremamente rígida e muito grudada comigo, assim, muito vinculada, assim. Leia, se eu tô em casa, praticamente eu não consigo trabalhar. Hoje eu tô aqui dentro do quarto, escondida para fazer esse vídeo, porque eu não ia conseguir fazer com ela, né, em casa. Ela tá em casa hoje, ontem ela teve um problema, uma tosse, um início de laringite, ao meu ver, aquela tosse de cachorro muito forte, com estridor, e aí eu corri para emergência pediátrica. Ontem eu estava me programando para fazer um monte de coisa minha de trabalho, assim, praticamente reduzi pela metade as coisas e luto, faço do jeito que dá, faço, às vezes pego uma madrugada e viro para fazer, mas é tudo assim muito puxado, tá? Não é uma... a vida não são só flores, mas eu vim contar assim as situações, as curiosidades, as situações engraçadas que para a mãe que lute, mas assim, quando eu conto para as pessoas morrem de rir. Essa semana ela teve essa situação, né? Então tá em casa. Tá em casa, eu tô aqui trancada no quarto e por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui dentro do quarto. E ela ontem, né, eu tive que ligar para um cartório para conversar lá com o servidor, enfim, resolver uma situação de um processo. E eu estava explicando a situação, né, uma situação de descredenciamento de tratamento, né, enfim, o descredenciamento do plano de saúde durante tratamento, enfim, explicando toda a situação, falando com a servidora e falando, eu preciso que isso seja solucionado e tal, explicando tudo, né, e tá a Amora atrás de mim. Rosa, ela tá aprendendo a falar, né, gente? Eu acho que eu já comentei com vocês, ela tem 5 anos e ela tá nesse momento aprendendo a falar. E ela tá num momento que ela, assim, ela quer falar todas as cores e ela quer que você repita. E ela não sossega enquanto você não repete. Então, eu conversando por telefone com a servidora e ela, Rosa, do meu lado, Rosa, Rosa. Aí eu tive que parar a ligação, falei, só um minutinho. Rosa, minha filha. Aí eu falei, me desculpa, tá? Porque minha filha tá doente, tá em casa e ela não para de me requisitar. Aí eu expliquei que minha filha tem autismo e tal, tudo isso. E assim, gente, é enlouquecedor. Porque assim, a gente quer fazer as coisas e assim, eu quero performar, eu quero, sabe, eu quero ser boa em tudo que eu faço. Eu quero ter assim um grau de excelência muito grande. Eu não quero aceitar ser mediana, eu quero ser muito boa em tudo que eu faço. E para você ser muito boa em tudo que você faz e ser uma boa mãe, né, é difícil, é bem difícil. Às vezes, assim, ontem, quando eu acordei e vi que ela tava tossindo muito feio, ela não tossiu muito à noite, ela dorme junto comigo. Quando eu vi que eu já tinha me projetado, amanhã ela vai pra escola, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, já tava assim, tudo na minha mente, assim, vou fazer acontecer. E quando ela acordou com aquela tosse, primeiro me deu uma preocupação, né, porque eu acho que a saúde sempre vai vir em primeiro lugar, mas
E principalmente da minha filha, porque a Mora, ela tem, como eu disse, ela tem questões respiratórias bem sérias. Eu tive problemas bem sérios com ela por conta dessa questão dela de imunidade, de respiratória, seletividade alimentar, não come direito, aí, enfim, fica doente muito fácil, tem processo alérgico com muito mais facilidade que outras crianças, enfim. E a saúde para mim assim é essencial, porque assim, se você não tem saúde, você não consegue ir à frente, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada, né? A verdade é que a gente não consegue fazer nada sem saúde. Então assim, para mim, eu sou muito grata por eu ter saúde, ter sanidade mental ainda um pouquinho, não é 100%, mas acho que eu tenho um pouquinho, e conseguir tocar o barco sozinha, né? Porque eu não sou casada, enfim, eu não tenho suporte praticamente de ninguém. Então eu fico muito feliz, sou muito grata por isso, mas o fato é que é difícil. Difícil não, desafiador. E aí, assim, quando eu vi que ela acordou, sabe, tossindo, com aquela tosse seca, eu falei, putz, cara, não acredito, de novo. E aí, segundos, né? Eu fui no banheiro, eu falei, peraí que eu vou no banheiro. Eu tenho uma sobrinha que me ajuda, praticamente é uma sobrinha minha, é uma pessoa que me ajuda muito, mas eu trato como se fosse sobrinha. Peraí que eu vou no banheiro. E eu fui no banheiro que eu fui secar minhas lágrimas, porque eu pensei, porra, de novo, vai ficar doente, de novo, eu não vou conseguir trabalhar, eu tinha me projetado, dá uma frustração, assim. E foi, gente, minutos, assim, dei uma choradinha, sequei as lágrimas, passei uma maquiagem, eu falei, vamos embora pro hospital. Vou pro hospital e ontem trabalhei com ela aqui nessa confusão, né, nessa coisa dela pedir pra eu falar a cor durante a ligação, porque ela quer atenção só pra ela, dela sentar no meu colo na hora que eu tô fazendo fazendo petição, fazendo as coisas, entendeu? É bem assim, é muito mais exaustivo do que se eu tivesse em casa sozinha fazendo minhas coisas. Mas ainda assim, gente, vale a pena. Tudo na vida vale a pena quando a alma não é pequena, né? É Fernando Pessoa. Adoro essa frase. E já tiveram situações assim bizarras, assim, tipo, de eu estar conversando com uma servidora numa videoconferência e ela entrar no meio da chamada e, enfim, né, a servidora me vendo, né, assim como eu tô falando com vocês, a servidora me vendo, ela pegar um pirulito da galinha pitadinha e enfiar na minha boca, entendeu? Então, essas coisas, assim, é vida real, né? A gente se vira nos 30 e dá nosso jeito, dá nossos pulos e a gente tem que dar nosso jeito mesmo. E as pessoas acho que tendem a entender, né? Eu não sei se as pessoas entendem totalmente. Teve uma audiência que eu tava, né? Eu tava representando, era online, né? Hoje a gente faz tudo online, graças a Deus, então eu atuo no Brasil todo, não é um problema. E aí eu tava numa audiência e aí ela invadiu a sala que eu tava, a sala enfim, em casa, né? Onde eu deixo, né, onde estava o meu laptop, eu estava na sessão e tal, ela invadiu a sessão gritando, assim, sabe? Lembra aquelas situações de pandemia, né? Teve um caso de um economista que ele estava falando, né? Aí chegou a criança, abriu a porta no meio de uma opinião que ele estava dando para um jornal. Aí a criança abriu a porta e a mãe veio atrás junto, assim, se agachando, né? É bem isso, entendeu? Então, assim, isso comigo é uma coisa recorrente e é ruim, gente. Eu não sei se isso macula a minha imagem profissional. Às vezes eu fico pensando, pô, será que isso me atrapalha profissionalmente, assim? Será que as pessoas têm esse olhar, assim, crítico, né? Voraz, talvez? E eu acho até que pode ser que tenha, entendeu? E eu não... E assim, ao mesmo tempo que, assim, isso já me veio à cabeça, ao mesmo tempo que me veio à cabeça, automaticamente eu tento apagar isso da mente rapidamente, porque eu tenho que pensar que minha situação é essa, eu aceito essa condição, eu aceito que minha vida é assim, e eu acho até engraçado, porque imagina, a servidora achou engraçado quando ela enfiou o pirulito da galinha pitadinha na minha boca, assim, no meio da conversa, estava tendo uma conversa sobre um processo e tal, e aí ela fez isso. Então, assim, é vida real, entendeu? Graças a Deus tem advogados aí, né, viraliza, né? Advogado vai no banheiro, no meio da sessão, no meio da audiência. Isso nunca aconteceu, gente. O que acontece é um pirulito na boca, a criança invadindo o seu escritório, né? A sala que você está usando como escritório e gritando, entendeu? Essas coisas acontecem e eu acho que vão acontecer mais porque hoje a nossa realidade é toda online e não tem muito o que fazer. A gente faz tudo online e quando ela tá em casa, quando ela tá doente, tá de férias e eu tô trabalhando,
é essa confusão, é tiro, bala e bomba, não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Mas eu queria, assim, compartilhar com vocês essas experiências, porque, em verdade, gente, a gente não pode também ter tudo tão engessado, ao meu ver. Eu acho que é bom a gente ter essa visão de que de vez em quando vai acontecer uma situação dessa e tratar como piada mesmo, entendeu? Tipo, minha filha é assim, minha filha não tem limite, entendeu? E a Mora, ela é assim, tipo, se eu tô trabalhando aqui, tô fazendo uma petição no laptop, ela vai vir sentar no meu colo, entendeu? Aí ela quer digitar junto comigo. E ela é uma criança, entendeu? Crianças são assim, não é uma exclusividade dela por conta do autismo. É claro que o autismo, ele aumenta, né, essas questões de querer muita atenção e tal. Ela me demanda muito, não vou dizer que é tranquilo, não, ela me demanda muito, mas é um desafio que eu aceito todos os dias e tento renovar todos os dias meu esforço. Às vezes eu acabo o dia assim, cansada, enfim, e não consegui fazer nada pra mim, mas tudo bem, eu penso, tudo bem, hoje eu não consegui fazer nada pra mim, mas amanhã eu faço, amanhã eu vou dar um jeito. Então, assim, a gente vai se ajustando pra dar conta do nosso dia a dia e tentar ao máximo auxiliar esses papéis, né? Equilibrar esses papéis de mãe, advogada, enfim, dona de casa, tudo, né? A gente é um meio faz tudo, né? Chofer, né? Porque eu carrego ela pra cima e pra baixo pra levar pra terapia, entendeu? Eu sempre sou a motorista da rodada. Então, assim, essas coisas, gente, da rotina, são do dia a dia, e a gente tem que tentar ao máximo, né? Equilibrar esses papéis e fazer tudo da melhor forma possível, né? Às vezes é cansativo, às vezes eu acabo o dia, eu tô assim, ai, meu Deus, me leve, Senhor, me carregue. Mas o fato é que a gente precisa fazer e a gente precisa acontecer, né? A gente, independente, ninguém, assim, o fato é assim, eu sou advogada. Se eu chegar para um cliente e falar, olha, minha filha tá doente, eu não vou na sua audiência, eu não vou ser mais contratada. A gente tem que entender que, assim, há muitas dificuldades, há muitos desafios, mas a gente tem que dar nosso jeito, entendeu? A Amora uma vez estava internada, estava no hospital internada e eu estava com o laptop trabalhando, fazendo os meus prazos, fazendo as coisas. Por quê? Porque eu precisava fazer, né? A gente tem que ter essa certeza de que a vida é isso, né? A gente vai ter momentos muito bons e vai ter momentos não tão bons assim, e a gente vai seguindo em frente e aceitando as nossas dificuldades, nossas dinâmicas de vida, nossa estrutura, né? Do jeito que ela é. Agora eu tô aqui trancada no quarto. Ela tá lá fora e tá fazendo terapia em casa hoje, entendeu? E aí eu consegui dar uma fugidinha, mas à tarde, por exemplo, eu vou ter que sair, vou ter que me ausentar. E eu já sei que na hora de me ausentar, ela vai abrir um berreiro, porque é o que eu falei, ela é super grudada comigo e tem essa dificuldade, né, de se dissociar. Então, assim, a gente tem que tentar ao máximo equilibrar esses papéis e dar o nosso melhor, gente, porque a gente tá aqui pra estar todo dia melhorando. E assim, eu tô cada dia mais certa de que é isso que a gente que a gente veio no mundo. A gente veio no mundo pra evoluir e pra se aprimorar e sermos melhores. Assim, a Mora tem essa questão do autismo, e isso é um desafio pra mim. Todos os dias eu penso, caraca, é difícil, né? Pô, minha filha não tá falando ainda. É claro, me dá uma ansiedade, me dá um nervoso, mas assim, com uma expectativa de que ela vai falar, com uma expectativa que, pô, ela tá melhorando, ela tá evoluindo e vai acontecer, as coisas vão melhorar. Eu tenho sempre essa ideia, assim, tem dias que, né, você olha assim, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Mas a gente tem que pensar sempre que vai melhorar, que até porque na vida, gente, as coisas são impermanentes, então o rio, né, o fluxo do rio sempre muda. Então, na vida tá tudo mudando toda hora. Então, assim, a ideia é que as coisas mudem e que as coisas melhorem, porque nós estamos em processo evolutivo, nós estamos em evolução. Então, melhorando, né, a cada dia, estamos melhorando a cada dia. Então, basicamente é isso. Queria compartilhar com vocês a minha rotina de advogada, mãe atípica e loucura, quando a criança fica doente, quando a criança está de férias, mas queria compartilhar isso com vocês e queria também que vocês me falassem aí como é que é a vida aí de vocês, assim, com essas atribuições, como é que vocês equilibram os pratinhos de vocês, vocês dão conta? Eu adianto aqui que eu não dou conta, mas eu tento, né? Todo dia a gente tá na tentativa, tá bom? Um beijo, gente. Se vocês curtiram, né, essa informação, curtiram o canal, compartilhem, passem para quem vocês quiserem e é isso. Tô aqui e espero ter contribuído aí com vocês. Um beijo.